Olá, pessoal! Então, estou aqui para falar de um assunto que também ocorreu na sociedade moderna, que é o iluminismo. Esse assunto eu creio que vocês já tenham visto ele em outras disciplinas dentro da área das ciências humanas, como sociologia, principalmente história também. Então, vamos entender esse assunto mais para o lado filosófico. Então, aqui para entender o que foi esse iluminismo? Da onde surgiu? De que maneira tudo se iniciou? Então eu venho aqui. Vamos ver aqui os antecedentes filosóficos e culturais. Então, o iluminismo, conhecido também como ilustração, foi um movimento intelectual teísta e não dogmático. Esse assunto de dogmático, empirismo, a gente já viu. Então, iniciado lá na Inglaterra no século XVII, consolidado na França no início do século XVIII e que atingiu seu apogeu na segunda metade do século. Então, sua designação deve-se ao movimento filosófico que, baseado no Renascimento, pretendeu iluminar a mente das pessoas, usando a luz da razão, através do racionalismo. Então, por isso, no século XVIII, costuma-se ser dominado o século das luzes, ou seja, o século em que se reuniram muitos intelectuais para poder traçar a estratégia para a melhoria de vida, para o desenvolvimento do conhecimento das pessoas. Então, a partir do momento em que as pessoas estavam adquirindo novos conhecimentos, novas melhorias de vida, surgindo ali várias ideias, esse século ficou conhecido como o século das luzes, ou seja, o conhecimento, que se manifestava nas pessoas através da razão. Então, vem aqui. Mudança gerada pelo iluminismo na sociedade europeia. Então, uma das principais mudanças que ocorreu durante o período iluminista, lá na sociedade europeia, foi o despotismo esclarecido. Esse despotismo esclarecido eu vou explicar mais na frente. Então, também ocorreu o desenvolvimento da educação na cultura e da ciência, lógico, Se estavam ali no momento em que as pessoas buscavam novas oportunidades de vida, de melhoria, Então, a educação, a cultura e a ciência não poderiam ficar de fora. Também o reconhecimento dos direitos dos homens, a partir do momento em que o homem ele reconheceu o seu direito, que poderia não trabalhar muito ali nas indústrias, poderia estabelecer uma determinada hora e que ele também poderia ter os seus direitos como trabalhador, Esse homem ele foi buscar por eles. E também a ênfase do progresso, o desenvolvimento da sociedade. Então, o iluminismo ele deu origem a projetos distintos, Vários projetos, mas que tinham em comum reforma baseada no princípio da tolerância e na busca da felicidade, Então, o principal objetivo, a ênfase ali, destaque todo esse acontecimento durante o período iluminista, a principal era a busca da felicidade, A partir do momento em que você reconhece o seu direito, a partir do momento em que você adquire novas oportunidades, que você tem novas formas de aprender, de buscar conhecimento, de certa maneira você está se tornando uma pessoa feliz, Então, a principal ali preocupação era a questão das pessoas se tornar pessoas felizes. Então, as grandes revoluções burguesas do século XVIII refletem em parte algumas ideias dos filósofos iluministas, dentre as quais podemos destacar que acentuou que o Estado ele não possui poder ilimitado, o qual nada mais é do que a somatória do poder dos membros da sociedade. Então, quando fala aqui das revoluções burguesas, estamos falando da Revolução Francesa, que aconteceu a Revolução Puritana, teve também a Revolução Gloriosa, sem nenhum derramamento de sangue. Então, essas grandes revoluções fizeram os intelectuais daquela época pensar, e analisar que o poder ele estava sendo um poder ali ilimitado, diante da sociedade.
Então, ainda sobre o iluminismo, né, ele criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo, a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Os filósofos iluministas, com suas ideias, abriram caminho para a Revolução Francesa. Então, com as críticas do antigo regime, podemos citar a rejeição iluminista do absolutismo monárquico. Então, como vocês estão vendo aqui, né, os iluministas, eles criticavam o poder absoluto que vinha ali das mãos dos monarcas, né? E eles valorizavam as propriedades que abriam ali para o seu povo, né? Que recebia o seu povo, e não a propriedade privada, que somente aqueles que têm boas condições poderiam usá-la. Então, venho mostrar aqui para vocês alguns dos filósofos iluministas, né, que se destacaram. O John Locke, vocês já viram falar em outro conteúdo, né? Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, François Skinner e Voltaire. Então, vamos falar aqui um pouquinho de John Locke, né? Ele foi considerado o pai do iluminismo. A sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, aonde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Então, vocês já tinham até visto eu falar sobre ele, né? John Locke, ele disse que nós nascemos, nossa mente, ela é vazia, né? Nós não nascemos com nenhum tipo de conhecimento, né? Então, diante da experiência, diante da vivência, nós vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo ideias, né? Nós não nascemos com um conhecimento inato, como afirma René Descartes. E outro filósofo, que eu queria falar um pouco sobre ele, o filósofo Adam Smith, né? Ele é conhecido como o pai da teoria econômica moderna. O trabalho, ele diz que o trabalho é como a verdadeira riqueza do homem, né? Então, a maior riqueza que o homem ele pode possuir é seu esforço, né? Seu trabalho para ganhar seu dinheiro digno. Então, a teoria da visão internacional do trabalho, que defende a especialização e divisão do trabalho para aperfeiçoar a produção e gerar maior lucro. Falando mais um pouquinho aqui sobre Adam Smith. Então, ele defendia que o poder deveria emanar do povo e não do rei, certo? Então, o poder ele tem que vir ali do povo, da maioria, da população, e não de uma única pessoa, não de um pequeno grupo de pessoas. Então, para ele, o valor do trabalho seria determinado pela lei da oferta e da procura, né? Então, se uma oferta ali, as pessoas procuram muito, né? Então, a lei é aumentar ali o valor daquele produto para poder crescer mais o capitalismo. Então, essas e outras leis do mercado, elas garantiram a evolução natural e saudável da economia, ou seja, a mão invisível do mercado conduziria ao progresso econômico, sem que fosse necessária a mão pesada ali do Estado, né? Sem que fosse usado ali o sacrifício do homem, o sofrimento dele para o progresso ali da economia. Então, se todas as nações comercializassem entre si, dizia ele, todas sairiam lucrando, pois cada uma produziria somente aquilo que conseguisse fazer de melhor, né? Então, ali, uma teoria dele que ele criou. Se cada, por exemplo, país comercializar só um tipo de produto, né? O progresso ali da nação seria mais fácil, né? E mais lucrativo. Então, Brasil produziria somente arroz, Estados Unidos, outro tipo de produto, por exemplo, só café e assim por diante, né? Então, cada um ia escolher um produto que fosse melhor de produzir, tivesse ali mais habilidade com ele. Então, essa foi uma sugestão, uma ideia ali que ele gerou nesse período iluminista. Outro filósofo que eu queria falar também, que é a Jean-Jacques Rousseau. Ele propõe a educação física como requisito fundamental para o desenvolvimento infantil. Então,
Jean-Jacques Rousseau, ele cria a obra dele conhecida como Emílio da Educação. E ele reflete sobre diversos temas a partir da educação de um garoto pelo seu tutor. Então, sua premissa filosófica é de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, né? Então, essa obra, Emílio da Educação, criada por Rousseau, ele diz que o homem, ele nasce bom, o homem, ele nasce ele com a mente limpa, e a sociedade vai corromper aquele homem. Do mesmo modo acontece com a gente também vai corromper outras pessoas, né? Nós nascemos bons, inocentes, e vê alguém para corromper a gente. E mais adiante a gente vai corromper outra pessoa. Então, Emília é uma obra ao mesmo tempo filosófica e pedagógica. Ao ser lida ao longo do tempo, influenciou fortemente práticas e reflexões no campo da pedagogia. Outro filósofo aqui iluminista, filosófico, é Montesquieu. Ele foi um filósofo francês. Ele vinha da nobreza, né? Então ele criou a obra do Espírito das Leis, na qual defendia a separação dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Não foi ele que criou essas leis, mas foi ele que fez a separação. Então, a ideia da separação dos três poderes tinha como objetivo limitar o poder do governante para evitar abusos de autoridade comum no absolutismo, né? Então ele diz que essa lei, ela agindo uma de cada vez, o governante ali, o poder, ele não vai abusar ali das leis ao mesmo tempo, né? Ele vai usar um de cada vez. Então, para Montesquieu, não há leis justas ou injustas, mas leis adequadas ou não a um determinado povo, tempo e lugar. Então, de acordo com a situação, né, o juiz, o poder, ele vai usar a lei executiva, ou vai usar a lei judiciária, ou a lei legislativa. Então, por isso, era necessária a separação e a distinção dos poderes. Então, outro pensador iluminista, que é o François Quesnay, ele pregava a implantação de um capitalismo agrário baseado no aumento da produção agrícola. Então, Quesnay, ele é o fundador do fisiocratismo. Mas o que seria esse fisiocratismo? Então, o fisiocratismo é o governo da natureza que defende que a verdadeira riqueza das nações ela está na agricultura, pois todas as atividades econômicas dependiam desta atividade. Então, ele foi o fundador dessa teoria, que acreditava que a terra seria a fonte de riqueza da humanidade, né? E agora, pessoal, aquele termozinho que eu disse que ia explicar mais no final, que é o despotismo esclarecido, né? Então, lá pela metade do século XVIII, diante da difusão e assimilação das ideias iluministas, alguns monarcas absolutos adotaram em seu governo medidas reformistas, ganhando o apelido de despostos esclarecidos. Fazia algum uso dos princípios liberais. Ou seja, esse movimento, quando ali o rei, né, o governante, ele vai aderir a algumas ideias dos iluministas, né? E aqui tem alguns principais países que representaram essas ideias iluministas, né? O José II na Áustria, ele aderiu às ideias iluministas, Catarina II na Rússia, Marquês de Pombal em Portugal, Frederico II na Prússia e Carlos III na Espanha. Então, o despotismo, ele também ajudava a diminuir as críticas ao governo, inibir revoltas populares, né? Então, diminuíram muito as revoltas populares a partir do momento em que os reis, o poder, adquiriram as ideias dos iluministas. Então, a melhor definição para vocês entenderem melhor o que foi esse despotismo esclarecido. Então, alguns reis absolutistas europeus, assessorados por ministros esclarecidos, realizaram reformas de cunho iluminista. Em outras palavras, estimularam reformas liberais, né? Ou seja, os reis, eles reformularam ali o seu poder, né? As suas leis, inserindo algumas estratégias iluministas, né? Ou ideias iluministas.
Então, essa frasezinha que tem aqui é os filósofos adulam monarcas e os monarcas adulam os filósofos, né? Essa frase aqui é em destaque desse movimento conhecido como despotismo esclarecido, né? Que ao mesmo tempo os filósofos adulam os monarcas para aderir à sua ideia e progredir ali a sociedade, os monarcas para evitar revoltas populares, eles aceitam a ideia dos filósofos iluministas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, gostado e qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me chamar que estarei à sua disposição. Então, bons estudos, um grande abraço e agora vamos resolver a atividadezinha lá, tá ok? Tchau!